No livro de Atos 15, passa-se um momento na história onde aqueles que aprenderam com os discípulos, aqueles que ouviram a palavra de Deus, foram pregar aos gentios. Gentios são aquelas pessoas que não são do povo judeu. Compreendemos, né? Então, qual é a mensagem de Cristo? Olha, arrependei-vos dos vossos pecados, abandone a imoralidade sexual, não sejam pessoas de ódio, ame o próximo como a ti mesmo, não come alimentos sacrificados a deuses, não come animais que morreram estrangulados ou melhor, enforcados. Essas são as ordens. Se você crê em Jesus, você vai ser salvo. Mas os nossos irmãos judeus naquela fase, eles passavam isso para as pessoas, passavam esse ensinamento de Jesus. Mas além disso, eles também queriam ensinar às pessoas, como elemento de salvação, as leis que Deus deu a Moisés, que eram leis simplesmente dadas para o povo de Israel. Eles queriam falar assim para os nossos irmãos, naquela altura: você tem que se circuncidar para você se tornar uma pessoa de Deus. E isso começou a trazer confusão, porque aquilo que era santidade, que crê em Jesus, não ser imoral, não fazer adoração a deuses estrangeiros, deixou de ser uma coisa muito importante. Começamos a passar um peso, outro peso, mas outro peso em cima dos nossos irmãos. E isso vai desvinculando a essência do Evangelho. Então, nessa ideia que os irmãos querem ser mais santos, eles começaram a impor um elemento que não tem nada a ver com salvação, para que as pessoas pudessem seguir para ser salvo. Até os dias de hoje, atuais, tem gente que faz isso mesmo. Ele cresceu numa casa e aprendeu com os pais deles certos hábitos. E são hábitos bons. Por exemplo, ele não vê certos tipos de programas televisivos, né? E não tem nada a ver com a moralidade, é porque ele cresceu não assistindo aquilo. O outro não vê televisão, o outro cresceu não vê telejornal, o outro não assiste nenhum tipo de filme. E essas coisas não está escrito na Bíblia que você não deve assistir. Na Bíblia está escrito: o que é imoral, você tem que fugir. Se algo é imoral, sai dele, povo meu. Mas aquele irmão que na casa dele cresceu com esse costume, com um tipo de coisa, quando ele recebe Jesus, ele vai ensinar às pessoas: você quer ser mais santo? Não vê televisão. Oh, mas em que parte Jesus ensinou não ver televisão? Vamos buscar um versículo, vamos buscar outro versículo, outra ideia, para te justificar uma coisa que Deus não ensinou. Isso acontece por quê? Isso acontece porque em muitos momentos da nossa vida nós não consultamos o Espírito de Deus, não oramos devidamente e esquecemos aquilo que nos mandaram fazer. O que Deus te mandou fazer? Deus te mandou ensinar as culturas, as tradições, os teus ideais, ou Ele te mandou ensinar aquilo que o Espírito ensina? Por exemplo, você vai conhecer alguém de uma cultura hindu, adora outros deuses. Uma pessoa que tem muitos deuses, adora o sol, adora o rio, adora aquilo. O que você vai ensinar para ele? Vai lhe ensinar o quê? Aquilo que Jesus ensinou: não adore deuses estranhos. Agora, você vai começar além disso. Ele fala: tens que vestir assim, tens que fazer assim, não podes ir ali, não podes ir ali. Tudo o que você está a falar é o que você aprendeu. Mas se você explicar no irmão: não anda em lugares imorais, não vista as roupas indecentes, não procure lugares onde existe adoração ao diabo. Então esse irmão, quando ele for numa atividade, numa festa, em qualquer meio, e ele encontrar que naquele meio tem práticas imorais, ele não vai voltar naquele lugar. Mas se você começar a transformar o Evangelho, quem frequenta a festa é pecador, quem fala isso é pecador, você está esquecendo a essência. A essência do Evangelho é quê? Então, nesse livro de Atos, chegou um momento que os líderes fizeram um concílio, uma reunião entre eles. E na reunião, esse falou, Pedro falou, Paulo falou, e a conclusão deles foi: o que pareceu bem
ao Espírito Santo. Isso nós devemos ensinar aos gentios. Não devemos impor a eles um fardo que nem nós mesmos, nem os nossos antepassados conseguiram seguir. Estamos a falar que não vamos inventar mais pecado. Não vamos mais inventar elementos de salvação. Vamos entender que as nossas tradições, as tradições da minha família, as tradições do meu povo, os costumes que nós temos são nossos. Se esses costumes são bons, lembre bem, eu vou reservar para mim. Mas eu não vou impor nas pessoas que esses meus costumes são elementos de salvação. Porque ao ensinarmos que os costumes são elementos de salvação, nós abandonamos a salvação pela graça e pela fé em Jesus. Se nós somos salvos porque cremos em Cristo e somos perdoados os nossos pecados, por que nós temos que inventar mais pecado? Nós não somos judeus. Nós não somos judeus. Nós somos nacionais dos nossos países. Cada um desses países tem o seu nome, tem a sua cultura, tem os seus hábitos, tem os seus costumes. Mas a gente olha, se a cultura do teu país, a cultura da tua nação, tem uma característica que é contrária ao ensinamento de Jesus, você tem que abandonar. Você não pode continuar a ser idólatras se o teu país tem uma cultura idólatra. Entende? Você não pode ter hábito de comer alimentos sacrificados aos ídolos se na tua cultura tem um dia que fazem uma comida que sacrificam a uma divindade e comem. Você não pode fazer isso, porque é pecado. Você não pode estar dentro, por exemplo, tem muitas culturas que os homens têm 2 mulheres, que as mulheres têm 3 maridos. Isso é pecado. Então você ensina nesse irmão que isso é pecado. Não invente o que não é pecado. Não tente ser como esses irmãos. Porque esses nossos irmãos que nós estamos a falar sobre eles receberam Jesus. Mas além de pregar o Evangelho, eles queriam pregar o judaísmo nas pessoas. As leis de Moisés. Você não nasceu para seguir as leis de Moisés. As leis de Moisés, muitas delas, são específicas para o povo israelita. É específico para eles. Outras que são generalizadas, que aqui também vamos encontrar, vão também chegar até nós. Nós vimos Pedro no início da sua vida espiritual, depois que Jesus foi embora, ele teve muita dificuldade de entender que Deus não separou ou não manteve a separação entre aqueles que são judeus e não judeus. Mas quando Pedro aprendeu, ele pôs em prática. Logo, nós, aquilo que nos parecer bem, devemos consultar ao Senhor. Tendo a confirmação de Deus, você não vai mais ensinar na igreja uns fardos desnecessários. Não vai começar a obrigar mais os irmãos a terem uma aparência tipo igual. Não. Se lá o povo de Israel vestia manto, você não tem que vestir manto. Você compreende? Se no povo de Israel as mulheres não poderiam pregar, quem te disse que as mulheres não podem pregar? Porque está escrito no povo de Israel, você é israelita. Aquela palavra falaram mesmo para ti, ou está escrito que é para o povo de Israel. Então é preciso nós sempre sermos como esses irmãos que no meio de uma contenda de deturpação da palavra de Deus pela boa vontade. Lembre bem, essa deturpação de circunciso e circunciso era tudo pela boa vontade. É pela vontade de sermos mais santos. Então você, quando quer ser mais santo, fala: ô irmão, não pode vestir sapato preto, porque a cor preta é a cor da morte. Então tudo que é preto é pecado. Irmão, não pode vestir aquilo. Quer dizer, nós começamos a pegar uma coisa. Lembre bem de uma conversa. Que às vezes aprendemos com nossos parentes, aprendemos na cultura que nós crescemos e queremos impor aos outros. Não imponha hábitos, costumes do teu país, da tua família nas pessoas. Ensina somente Jesus. Somente Jesus. O que salva não é vestir roupa grande. Lembre bem, o que salva não é andar com as mãos fechadas. O que salva é crer em Jesus. Não praticar a imoralidade. Lembre bem, tá? Não adorar deuses que não são, ou que não é o Deus Pai, Pai, Criador do céu e da terra. Não comer animais e comidas sacrificadas a ídolos. E tem, dentre esses vai tendo outras orientações, porque se você seguir o primeiro elemento da pureza
de Deus, você vai se encontrar e vai se aperfeiçoar no caráter de Jesus, ser semelhante a Deus e muitas outras coisas simples que algumas pessoas fazem, não vai fazer parte do teu viver, porque a tua santidade chegou a um nível que não se identifica com tais coisas. Mas não impõe às pessoas o que Deus não classificou como pecado. Seja um bom servo, fale somente o que o Espírito ordena. Pregando o Evangelho, pelo Evangelho, você não levará um fardo pesado às pessoas. Você não vai ter aquelas pessoas que cumprem a tradição, mas não cumprem a Bíblia. Você vai ter aquelas pessoas que cumprem a Bíblia, e por causa da Bíblia, aquilo que é bom na tradição, eles também vão colher. Deus te abençoe, mantenha-se atento e seja um bom servo de Deus em toda a tua maneira de viver. A paz. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada.